Olá pessoal, você está no Muraqui TV. Eu sou Fernando Moreira e represento aqui a Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Hoje eu trouxe aqui como entrevistado o Márcio Costa, que nós vamos falar sobre o comportamento do funcionário, a psicologia do comportamento, como tornar as organizações mais saudáveis do ponto de vista psicológico e comportamental. Fique conosco. Eu conheci o Márcio como um parceirão na área de tecnologia da informação, correto? E numa conversa aqui informal com ele, falando do que nós estamos fazendo na Muraqui, que é justamente mudar toda uma cultura comportamental, temos uma parceria com uma instituição de fora, chamada Fator RH, onde nós estamos trabalhando o lado comportamental do funcionário. E nesses últimos tempos, a Muraqui tem investido muito em criar uma atmosfera agradável de trabalho, onde haja respeito e colaboração, empreendedorismo, tudo isso que se requer de um funcionário para que ele melhore a sua performance como pessoa. E nessa conversa, eu descobri que meu amigo aqui, além de ser nerd, eu tenho essa liberdade de falar com ele assim, certo? De um cara de TI, o cara começou a estudar sobre comportamento humano, fazer cursos na área. E hoje eu trago o Márcio, na próxima palestra tu vai falar sobre, entrevista vai falar sobre inteligência artificial. Ok. Estou combinando aqui, eu estou soltando para vocês aqui. Mas hoje a gente vai pedir para o Márcio falar justamente sobre comportamento, né? Como é a psicologia em termos do comportamento humano para facilitar as relações humanas. Mas antes de você me responder isso, eu queria saber, Márcio, como é que tu chegou nessa área? Porque é raro a gente ver um colega da área de TI, nerd, que só gosta de computador, programação, ir para a área do comportamento humano. Como é que tu chegou nessa área? Me conta aí. Boa tarde a todos, me chamo Márcio Costa. Hoje, quase sempre minha vida, né, eu trabalho com TI, né? Eu sou empresário na área de sistemas de informação, né? Principalmente sistemas ERP, então nós criamos, vendemos, damos manutenção, né? Eu com a minha equipe. E há quase 8, 9 anos, eu iniciei nessa área da psicoterapia, né, do estudo da psicologia através de vários estudos, por questões pessoais, né? Tive uma pessoa próxima que teve problemas psicológicos e eu não entendi nada sobre isso, né? Na verdade, quem é de TI, de exatas, não compreende direito essas questões do comportamento humano. E naquele momento eu tive a ciência de que eu tinha uma deficiência. Uhum. Né? Então é como se fosse um despertar. Eu percebi que tinha algo que eu não compreendia e isso me incomodou muito, né? Então comecei a procurar cursos dentro da área de clínica, hipnoterapia, psicanálise, acabei fazendo cursos de PNL, né, para clínica, estudei TCC e a partir daí comecei a fazer vários cursos mesmo no intuito de ingressar nessa área de terapias, né? No início, com o intuito de ajudar aquela pessoa próxima. Depois, eu entendi que aquilo ali também estava me libertando, estava libertando a minha mente, e eu estava indo em busca do autoconhecimento, né? E a partir desse autoconhecimento, eu podia multiplicar esse meu comportamento e em práticas de clínica, né? Como terapeuta, também poderia atender outras pessoas. E passei a exercer também essa profissão a partir daí. Legal. E a gente sabe que, por exemplo, por isso que eu falei, brincando com ele, mas eu tenho liberdade de brincar com ele, né? Que normalmente o cara que é nerd da área de TI, realmente ele não tem ligação nenhuma com isso. Mas hoje você já enxerga a grande importância dessa área dentro de uma organização, onde a gente às vezes está trabalhando com vários colegas ao mesmo tempo e a gente tem problemas de relacionamento que ocorrem normalmente. E eu sei, que aí vou te perguntar, que normalmente você tem níveis de maturidade emocional diferentes de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que é muito melindrosa, outras não, umas sabem lidar com conflito, outras não sabem. Qual é a dica que você pode dar assim, para as organizações, ou no caso aqui para a gente, Muraqui? Hoje em dia, quem é da área do comportamento, da psicologia, lidar com várias questões, né?
essa questão de você analisar o seu comportamento, analisar o comportamento do próximo, no caso, esses pilares da psicologia comportamental são essenciais para qualquer convivência, para qualquer meio, para qualquer tipo de sociedade. Então, tem um pensador que fala assim, o homem que domina a si mesmo, ele se liberta das amarras, né, que prendem toda criatura. Então, isso é muito interessante, porque o que isso quer dizer? Que no cotidiano nós lidamos com questões que já estão impressas no nosso comportamento, que vem da nossa cultura, da nossa família, né? Aquela visão de lidar com negócios, com dinheiro, com pessoas, nós herdamos, nós aprendemos em faculdades, em escolas, com amigos, principalmente com pai, com mãe, né? Com parentes. E nós, por sua vez, levamos esse comportamento para o nosso meio profissional. E qual é a grande questão? Se você leva o teu comportamento para o meio profissional, dependendo da maneira que você se vê, dependendo da maneira que você enxerga o outro, você pode ter atitudes positivas, mas você pode ter N atitudes negativas. Né? Principalmente em relação a essa questão que vivemos em momentos de polaridade, né? Onde entende-se que o empregado ele é contra o empregador. Né? Então, o subordinado ele é contra o chefe, o gerente, o supervisor. E essa é uma visão errada, né? Porque nós fazemos parte do mesmo organismo. Sim. Né? Então, cada um de nós é como se fosse uma peça, de uma grande engrenagem. E a grande questão é que, às vezes, nós não sabemos o nosso papel nessa engrenagem. Né? Então, existe um pensamento geral onde o empregado, ele, de certa forma, ele vive sob domínio do empregador. Né? Então, de certa forma, é como se ele fosse vítima. E essa é uma visão completamente errada. Então, mas se você aprendeu dessa forma, como quebrar esse tipo de mentalidade? Né? Então, a importância de você se conhecer, de você conhecer suas atitudes, suas emoções, é como um despertar, onde você entende que aquilo que você faz afeta não somente a você, mas ao seu próximo, ao seu patrão, ao seu colega de trabalho. Né? Então, atitudes muito comuns do ser humano é a gente levar o comportamento que aprendemos em casa, né, para a nossa escola, para o nosso trabalho. Né? Aquela pessoa que acorda e ela entende que quando ela acorda ela tem que estar de mau humor. Ela aprendeu isso através do comportamento de outros. Ela criou sinapses onde ela a cada dia reforça esse comportamento. Né? E muitas vezes ela não consegue enxergar aquele comportamento como negativo. Ela simplesmente fala, eu sou assim, já nasci assim. Né? E aí que entra essa questão de você lidar com a psicologia do comportamento. Porque o intuito é que você entenda, em primeiro lugar, a si mesmo. Tem um despertar, tem um autoconhecimento. Onde você percebe que por que aquela pessoa acordou alegre? O que está acontecendo com ela? Será que, ao acordar, já é injetado em mim esses estímulos, né, de neurotransmissores e hormônios que me deixam para baixo? E aquela outra pessoa recebe o contrário? Nós somos seres humanos iguais? Né? Então, quando a gente passa a observar essas questões, a gente percebe que nós podemos ser agentes de mudança, né, dentro do ambiente que estamos. Né? Então, isso é muito importante. A partir do momento que você esquece esse papel de vítima, esquece esse papel de ficar reativo, né, a questões, a conflitos, e você assume uma postura onde você se torna a mudança que você quer ver, então com isso você consegue realmente ter harmonia no meio, né, que nós somos seres sociais, nós somos seres que precisamos estar em comunhão com os ambientes, né? Com as pequenas sociedades, família, escola, trabalho e assim por diante. Agora, isso, como você bem disse, eu também passei por uma fase na minha vida que eu busquei o autoconhecimento, né? A gente sabe que, por exemplo, normalmente as pessoas mais maduras emocionalmente falando são aquelas que já estão, vamos dizer o português, uma maneira simples da pessoa entender, pessoas resolvidas,
Ou seja, o cara é simples, não tem muito problema mental, assim, de estar com sentimento de inferioridade ou qualquer coisa que o abale, né? Então, normalmente as pessoas que já têm esse autoconhecimento, que são bem resolvidas, eu vou falar de uma linguagem que todo mundo possa entender, né? Normalmente são pessoas mais fáceis de lidar com o conflito no dia a dia, normalmente são pessoas mais pacientes, normalmente elas entendem o próximo, normalmente elas vão pensar muito antes de falar qualquer besteira, né? Porque de feito que você sai a palavra, pô, não deveria ter falado isso. Então, eu diria assim, que talvez o primeiro passo nas organizações, e é isso que a gente pode concluir nesse bate-papo rápido, é a gente, quem sabe, empreender projetos internos em que eu leve o funcionário a um autoconhecimento, né? Porque eu tenho aqui 30 e poucas pessoas trabalhando com a gente aqui e são pessoas de temperamento diferentes, comportamento diferentes, problemas diferentes, origens diferentes, tudo diferente. E você, sem saber, pode ter uma pessoa problemática que só vai descobrir quando aparecer um conflito. Aí você percebe essa pessoa reagindo de uma maneira desproporcional, cara. Tem alguma coisa errada, porque ela, né? Então hoje a gente já fala muito em TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aí hoje a gente tem, não era aquela doença que a pessoa, agora me fugiu, não é só o toque, esqueci o nome, eu vou lembrar. Hoje em dia é ansiedade. Ansiedade, depressão, tem diversas doenças que estão aparecendo, e claro que a ciência evoluiu e foi detectando esses comportamentos, né? Então, eu diria assim, as organizações precisam se preparar para ter esse viés no trato com o funcionário, para que também na própria instituição nós tenhamos um ambiente desse momento do cara se conhecer, né? Essa é a razão da tua palestra hoje que tu vai dar para o meu pessoal aqui, né? Sim. O que você pode complementar algo assim nesse sentido? Bom, essa questão da busca do autoconhecimento, desses pilares do comportamento, envolve várias questões, né? E essas questões, o autoconhecimento seria uma delas, a empatia é outra, né? A inteligência emocional é outra, a comunicação assertiva é outra. Então, são pequenos fragmentos que somados, você vai ter um resultado positivo. Então, essas práticas são práticas que a gente deve colocar no nosso dia a dia diariamente. E a gente talvez nunca entender que isso você aprende do dia para a noite, sim, mas é como você ingressar em qualquer área do conhecimento. Talvez como se você imaginasse, vou aprender a tocar violão. Você não aprende a tocar violão num dia. Você precisa preparar o teu corpo, a tua mente, né, para aprender os acordes, melodias, harmonias. Então, isso é uma estrada. Sim. Então, o autoconhecimento é algo que a gente carrega para a nossa vida. Então, até o final da vida, a gente vai estar aprendendo consigo e com os outros, né? Então, é muito interessante a gente adotar práticas onde, antes de a gente entrar em críticas, né, em condenações, em reclamação, tem um autor que eu gosto muito, né, que escreveu um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem ouve esse título parece que você está lendo um livro para você aprender a manipular as pessoas. Não se trata disso. Sim, sim. Esse livro é Dale Carnegie. Então, esse livro, na verdade, ele vai afetar você. Sim. Né? Então, uma das premissas é essa, né? Não critique, né? Não condene e não reclame. Sim, sim. Então, quantas vezes ao dia nós fazemos isso em relação a várias coisas? Trabalhando demais, né? Meu colega usou uma roupa muito vermelha. Os motivos são e eles são, muitas vezes, ligados à nossa realidade de crenças e valores próprios, né? Não gostei da vestida daquela moça, aquele decote ali parece um botão, não gosto disso. Então, esses julgamentos muitas vezes não tem nada a ver com o outro. É isso que a gente tem que entender. Isso se trata daquilo que nós entendemos de realidade, da realidade que nós projetamos. Então, quando a gente passa a praticar a empatia, né, o amor próprio, a empatia,
consigo mesmo, a gente consegue multiplicar isso. E a Sim. gente consegue transpor para as outras pessoas. As pessoas conseguem perceber que a gente torna o ambiente mais saudável. E nessa questão de ambiente mais saudável, qualquer organização, qualquer empresa, um ambiente mais harmonioso é comprovado que você tem muito mais lucro. Sim. Né? Sim. Você tem muito mais resultado, a pessoa trabalha com muito mais prazer. Né? Então não é simplesmente alguém que vai oferecer um salário maior que ela vai sair somente pelo dinheiro. Talvez saia, mas ela vai pensar duas vezes, né, de perder aquele ambiente ali onde foi construído, né, algo harmonioso. E muitos empresários antigos, o antigo chefe, né, muitos têm que ir em busca do autoconhecimento. Porque às vezes eles dão um tiro no próprio pé, né, por ter comportamentos negativos, porque ele acaba, é como se fosse um vírus, né, se espalha de uma forma... Eu já vi muitas empresas onde o chefe chegou, estava todo mundo sorrindo, conversando, alto astral, o chefe chegou, todo mundo parece que cinza, fechou o tempo. Fechou o tempo, todo mundo cabeça baixa. Ou seja, nesse momento, toda essa representação corporal, gestos, a face, o nosso cérebro, o nosso corpo está todo o tempo trabalhando. Né? O nosso cérebro vai liberar hormônios, neurotransmissores, vai liberar cortisol, adrenalina, nós vamos ficar mais tensos. Né? Quem tem problemas ali de ansiedade, depressão, vai piorar, você pode ter problemas cardíacos. E a gente também passa, a neurociência, a medicina, estuda esses elementos hoje em dia, porque isso nos deixa doentes. Sim. Né? Então, o que é psicológico, a gente muitas vezes não leva em consideração, mas isso pode afetar primeiro de forma psicossomática, depois de forma genuinamente fisiológica. Não, sim, né? sem dúvida. Então, daí a importância, né? Quando todos buscam isso, e ainda mais uma organização como a aqui, todos buscando isso, com certeza os resultados vão se sobressair. E olha, eu vou te dizer, nós estamos no final por causa do tempo, quando nós assumimos a organização, eu lembro que um funcionário chegou para mim e disse assim: o professor é mais terapeuta do que diretor. De fato, a gente exerceu um papel muito assim de conciliar, de pacificar. A instituição vinha de uma crise, naturalmente, interna, por causa de cultura e certos vícios, que criava muitos problemas internos. Esses últimos 2 anos foram 2 anos assim que a gente trabalhou muito o comportamento das pessoas, temos trabalhado ainda mais. Eu acho que você percebe a própria mudança, né? Modéstia à parte, a nossa atmosfera de comportamento melhorou bastante. E hoje é o nosso dever, eu sempre falo pessoal, cara, é o nosso dever a gente melhorar cada vez mais o nosso clima organizacional. Isso tudo que você falou é um fato. Eu brinco dizendo assim que eu gosto quando eu chego de manhã cedo e vejo o financeiro sorrindo. Poxa, é sinal que tá tudo legal, né? Pelo menos assim, né? A gente vê o comportamento das pessoas. Mas, Márcio, uma palavra final que eu queria de você para encerrar, sobre uma orientação para as organizações. Assim, se você tem empresa, naturalmente, eu diria assim, qual é o recado que você dá, vamos dizer, para uma organização que precisa ser moderna hoje, né? Tendo em vista que, como a gente sabe, que o patrimônio principal de uma organização, principalmente são os intelectos, são as pessoas que estão em torno dela. Então, a palavra final aí é um recado para as organizações que querem se modernizar, vamos dizer assim. Existe um pensamento do Mahatma Gandhi, né? Ele falava: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, com isso, eu já digo tudo, né? Aquele patrão, aquele chefe, passa a ser líder, né? Sim. Em vez de você criticar, talvez um trabalho que não ficou de acordo com o que você imaginava ou queria, muitas vezes ensine. O funcionário treine, né? Os seus moldes, né? Passe a compreender, ter empatia. Se fosse você, se fosse talvez um filho querido, como é que você agiria? Sim. Né? Então, antes de dar o próximo passo, analise a si mesmo, faça uma reflexão, né? E também meça, né, os seus resultados. Então, a partir do momento quando você tem indexadores, você está vendo como está a sua organização, muitas vezes as pessoas não podem ser sinceras ou têm medo de perder emprego e não vão falar honestamente com você. Mas a partir do momento que você é líder, que você trabalha de forma conjunta e mais harmoniosa,
você vai coletar mais resultados para você mesmo, para a sua organização e para os seus colaboradores. Ok. Pessoal, então encerramos mais uma entrevista aqui com o Márcio Costa, terapeuta, né, organizacional, além de ser da área de TI. E eu queria pedir para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o like aí para fazer o canal crescer. Ok, até mais.